O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há 4 papéis importantes no Evangelho de hoje. O primeiro, Herodes ele exerce o papel do poder, que necessita se impor para governar. O segundo é que Herodíades exerce o papel daqueles que não detêm o poder, mas vivem à sua volta procurando se beneficiar do poder. O terceiro papel é que a filha de Herodíades ela exerce o papel do alienado, que não se preocupa com as consequências de suas ações e frequentemente são utilizados pelo jogo do poder, pelo próprio poder. E o quarto papel é que João Batista ele exerce o papel a que nós, batizados, somos chamados. O Evangelho de hoje ele nos convida a fazermos uma revisão de nossa vida e percebermos onde podemos estar agindo como Herodes, ou como Herodíades, ou como a filha de Herodíades, e onde estamos agindo como João Batista. Desses 4 poderes, qual deles nós temos vivido hoje no dia a dia? O chamado que fica é de podermos nos afastar das atitudes dos 3 primeiros, Herodes, Herodíades e a filha de Herodíades, e nos aproximarmos assim do que João Batista fez, do papel de João Batista. Esse é o nosso papel como cristãos, exercer o que João Batista fez. É um chamado para a conversão. O Evangelho de hoje nos chama a essa conversão. Herodes, ele é um rei, mas não um rei independente. Ele depende da aprovação de Roma para continuar no poder. Portanto, Herodes ele vivia pressionado para atingir resultados, para dar conta daquela pressão. Ele precisava ceder algumas coisas, mesmo que eram contrárias às suas convicções. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar, diz a palavra de hoje, porque ele, Herodes, tinha feito um juramento diante dos convidados, e ele teve que cumprir aquele juramento que ele concedeu à
filha de Herodíades. Como nós, cristãos, temos agido quando estamos em situações semelhantes a que Herodes se encontrava? Como nós temos agido? Temos cedido às nossas convicções, aos nossos princípios cristãos para poder agradar ao outro, para poder cumprir com aquilo que autoridades até mesmo acima de nós têm nos colocado como pressão, têm exigido de nós? Como nós temos agido? Os primeiros cristãos, eles diziam simplesmente que seguiam um caminho. Quando nós somos batizados, nós, eu e você, estamos aderindo ao caminho. O caminho nos conduzirá a uma transformação de atitudes egoístas, assim como Herodes e Herodíades, ou atitudes levianas, como a filha da Herodíades. Nos convertirá a atitudes proféticas, como as de João Batista. João Batista era um profeta. O caminho, muitas vezes, nos leva a arriscar nossas vidas, nossas posições de privilégios ou nosso conforto. Contudo, é um caminho que nos dá a paz. Sim, irmãos e irmãs, o caminho que João Batista seguiu é um caminho de paz. É a paz de Cristo, não a paz do mundo, é a paz de Cristo. Herodes colocou João Batista na cadeia porque ele queria a paz do mundo. Sim, Herodes queria a paz do mundo. Não a paz de Deus, a paz de Cristo. Quando nós, irmãos e irmãs, estamos seguindo o caminho de Cristo, estamos tomando decisões em Cristo Jesus, o nosso coração está em paz. O nosso coração está em paz. Qual é a paz que eu e você somos convidados no Evangelho de hoje a seguir? Qual é a paz que nós queremos para a nossa vida, nossa casa, nossa família? Qual é a paz? O Evangelho de hoje nos apresenta dois lados. O lado de João Batista, o lado da verdade, o lado de Cristo, a paz de Cristo. E o lado de Herodes, Herodíades, a filha de Herodíades. Qual é a paz que nós queremos? O Evangelho, a palavra de Deus, está cheia de passagens que afirmam que o caminho não é fácil. Como diz em Lucas capítulo 7, versículos 13 a 14, que entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida, e são poucos os que a encontram. Mas na Bíblia também existem passagens que nos incentivam a seguir o caminho, sim, o caminho de Cristo, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que diz o Evangelho de Mateus capítulo 6 e o versículo 33. Ou também diz Mateus capítulo 11, do versículo 29 a 30, que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nos alimentemos da palavra de Deus, irmãos e irmãs, amado e amada, rezando-a, assimilando-a e vivendo-a dia a dia. E também da Eucaristia, para que Jesus, o verdadeiro caminho, pelo dom do Espírito Santo, nos dê a sabedoria, a sustentação para mim, para você, para nós, para as nossas famílias, para podermos caminhar nessa estrada de conversão. Sim, que possamos caminhar nessa estrada de conversão e fazermos as escolhas em Cristo Jesus. As escolhas em Cristo são as escolhas que nos dão paz no coração, que alegra a nossa alma e nos conforta. Deus abençoe você, que tenha um dia abençoado na presença de nosso Senhor Jesus Cristo.